E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Aqui atrás de mim eu tô com a novíssima televisão da LG para esse ano de 2021, a NanoCell 85, e no vídeo de hoje a gente vai falar se ela é boa ou não é para jogos de videogame. Para descobrir isso a gente testou vários jogos, desde jogos mais escuros até jogos mais coloridos, vai mostrar as imagens para vocês e também dizer aqui quais foram os pontos positivos e negativos para ver se vocês devem ou não tá comprando essa televisão. Vamos começar aqui com os pontos positivos, daí eu já parto para os negativos. Ponto positivo número 1 é que essa televisão ela tem muitos recursos para os jogadores de videogame. Tem um modo game dedicado com várias opções que pode mexer, tem HDR, tem FreeSync que garante que a imagem fica fluida ali na tela caso tenha algum tipo de problema no jogo, por exemplo. Tem duas portas HDMI 2.1 e tem uma taxa de atualização de 120 Hz, então se você tem um console de nova geração ou está pensando em pegar um console de nova geração, essa televisão em termos de recurso está muitíssimo preparada com basicamente tudo que você precisa, aí, como por exemplo 4K, 120 quadros por segundo ao mesmo tempo. Então em termos de recurso essa televisão aqui cumpre com os objetivos. Outro ponto positivo em relação a essa televisão é que ela tem várias opções de calibração de imagem na televisão para você ajustar a televisão ali, a qualidade visual do jeito que você quer. Só para vocês terem uma ideia, quando eu coloquei a televisão pela primeira vez no modo game, eu achei meio estranho porque ela tinha perdido muita qualidade, o que de certa forma é normal, porque quando a gente ativa o modo game da televisão, não só no caso dessa, mas basicamente em todas, é normal a qualidade da imagem cair para priorizar outras coisas como input lag, por exemplo. Só que felizmente, como essa televisão, no caso, tem várias opções aí para vocês regularem a imagem, dá para conseguir sim uma imagem muitíssimo boa para jogos de videogame com essa televisão. Inclusive a gente já fez um vídeo aqui no canal mostrando a calibração que a gente está usando para fazer os testes. O link vai estar aqui embaixo do vídeo caso você queira dar uma olhadinha também. O próximo ponto positivo é justamente a cor da imagem. As cores da televisão realmente são muitíssimo boas, pessoal. De todas as televisões que a gente testou, a gente pode dizer sem muitas dúvidas que as televisões da NanoCell, pelo menos aqui a Nano 85, tem cores que de fato são muito boas, são uma das melhores com certeza entre todas as televisões que a gente testou, e com certeza para jogos de videogame ter boas cores é algo que é muitíssimo bom. Vamos agora aqui para os pontos negativos que a gente encontrou nessa televisão para os jogadores de videogame, mas antes lembrando que se você chegou até essa parte do vídeo, o apoio de vocês é extremamente importante, dando um gostei, deixando um comentário e se inscrevendo no canal. A gente está tentando comprar várias televisões aqui com o nosso próprio dinheiro para trazer esse vídeo para vocês com realmente os pontos positivos e negativos das televisões. Então o apoio de vocês é extremamente importante, e se você está pensando em pegar uma televisão nova, super dica para vocês, aqui embaixo no campo da descrição vai estar o nosso link oficial do canal, do WhatsApp ou do Telegram, onde diariamente a gente coloca promoções de vários produtos, incluindo televisões. Sempre que aparecem boas ofertas a gente sempre avisa lá, e o grupo é de graça para entrar, vale super a pena. O link vai estar aqui embaixo então para você entrar. Em relação aos pontos negativos, eu queria avisar que a gente vai ser bem exigente com essa televisão, até porque a gente não está falando de qualquer televisão. Para quem não sabe, essa televisão aqui, a Nano 85, é a televisão da linha NanoCell de resolução 4K mais top que a LG está lançando esse ano aqui no mercado brasileiro, então não tem por que a gente pegar leve com a televisão, então a gente vai ser sim bem exigente com ela aqui. O primeiro ponto negativo que eu queria falar sobre essa televisão são os vazamentos de luz da televisão. Não é com todo jogo que acontece, por exemplo, se eu pegar o jogo do Homem-Aranha, colocar de noite, não tem vazamento de luz tão agressivo ao ponto que me incomode. Mas quando você joga um jogo que é realmente escuro, como um jogo de terror, daí realmente a experiência não é legal e de fato fica ruim, como vocês estão vendo aí no vídeo, que é um jogo de terror. A gente movimenta a câmera e o vazamento de luz ele fica se movimentando na tela, fica cortando a tela de cima a baixo, e realmente fica muitíssimo ruim jogar jogos de videogame, como por exemplo jogos de terror nessa televisão, por conta dos vazamentos de luz. Eu acho que eu nem preciso falar muito aí, no vídeo que vocês estão vendo, vocês conseguem ver mais ou menos como é que o vazamento de luz se comporta nessas cenas mais escuras. Algumas pessoas até podem falar que mexendo na configuração de imagem da televisão dá para tirar esse tipo de vazamento, e realmente mexendo nas configurações de imagem tem uma opção que quando a gente desativa o recurso de escurecimento local, aquele vazamento que vocês viram se movimentando pela tela realmente some. Só que também não fica bom, porque desativando aquele recurso,
o vazamento não acontece mais daquela maneira, pelo menos, mas como vocês conseguem ver nas imagens, ainda tem sim vazamento de luz. Nos 4 cantos da televisão dá para ver que tem vazamento de luz, a luz ali é mais forte, causando ali, dependendo do jogo, até um vazamento de luz meio amarronzado, como eu acredito que vocês conseguem ver aí na imagem. E além disso, quando a gente desativa o recurso de escurecimento local, como vocês devem ter percebido também, a imagem fica com um tom muito acinzentado. Então, para mim, para jogar jogos que são muito escuros, como jogos de terror, não fica bom. Eu acho que fica sim ruim, tanto com o modo ativado, né, com o recurso de escurecimento local ativado, como desativado também. Eu acho que fica ruim das duas maneiras, infelizmente. E uma coisa que eu também já falei em outros vídeos aqui no canal, e eu não vou cansar de repetir, eu não sei como a LG colocou na caixa que a televisão tem pretos profundos. Eles falaram isso tanto na caixa da televisão, como também no próprio site deles, sabe? Eu acho que eles podiam ter falado qualquer coisa dessa televisão, mas dizer que a televisão tem pretos profundos é algo que para mim não faz sentido. Vocês viram aí nas imagens, com ou sem o recurso de escurecimento local ativado, é muito mais fácil tu ver uma zona de vazamento de luz do que uma zona de preto profundo. Então fica aí a crítica para a LG. O próximo ponto negativo é o contraste da televisão. E o que seria o contraste? Basicamente, o contraste é algo importante, especialmente em cenas mais escuras. A gente não precisa exagerar para uma cena tão escura como naquela do jogo de terror que vocês viram. Por exemplo, um jogo do Homem-Aranha, um GTA à noite, já tem uma perda de contraste. As cores, a imagem em si não se destaca, não é uma coisa limpa por conta do contraste da televisão, que não é tão bom quanto poderia ser. Eu acho que é interessante mencionar que uma televisão, para ter de fato um bom contraste, ela precisa ter o quê? Precisa ter um preto profundo, algo que a televisão não tem, por isso o contraste não é tão bom, mas como eu falei anteriormente, a LG, não sei da onde inventaram na cabeça que a televisão tem pretos profundos, o que não é o caso, e isso, além de dar os vazamentos de luz, também afeta o contraste da televisão. Essas duas críticas que eu fiz até agora, do contraste e do vazamento de luz, são coisas realmente em cenas mais escuras. O vazamento de luz tem que ser muito escuro para tu perceber de uma forma agressiva, como a gente mostrou ali, e o contraste também dá para perceber, só que daí não precisa ser tão escuro. O jogo do Homem-Aranha à noite, por exemplo, já daria para perceber, se você for um usuário mais exigente, que o contraste poderia sim ser um pouco melhor, mas em jogos mais coloridos, como por exemplo aqui o Homem-Aranha, durante o dia, você não vai sentir provavelmente nem problema de contraste e nem problema aí de vazamento de luz. O próximo ponto negativo é o seguinte, pessoal. Vocês provavelmente aí estão vendo nas imagens que é o seguinte: alguns jogos que a gente colocou para rodar na televisão ficava com um defeito na imagem. Quando a gente chegava bem pertinho da imagem, dava para ver que tinha vários mini pontinhos pretos em vários cantos da televisão, em alguns casos na tela inteira, dependendo do jogo que a gente estava jogando. Vocês estão vendo aí que é um efeito bem estranho e é algo que com certeza não deveria ter na televisão. Entretanto, aqui pelo menos tem uma boa notícia, que é o seguinte: esse problema ele só aconteceu nos nossos testes quando a gente ligava primeiro o PlayStation e depois a televisão. Quando a gente ligava primeiro o Play e depois a televisão, dava esse efeito na imagem, não sei porquê, mas quando a gente ligava primeiro a televisão e só depois o PlayStation, daí a imagem ficava perfeita, sem aqueles pontinhos pretos que eu acabei de mostrar aí para vocês. De qualquer forma, é uma coisa que tem. Esperamos aí que a LG corrija isso numa atualização futura, né? Porque apesar de ser uma coisa simples para resolver, é só ligar a TV primeiro, é com certeza melhor ter do que não ter. Afinal de contas, é uma televisão que a gente paga caro e quanto mais problemas, pior, né? Vamos agora aqui então para o resumo final sobre o que a gente achou da televisão. Eu acho que já ficou bem claro. Assim, pessoal, a televisão tem os seus pontos positivos? Sim, tem os pontos positivos, como eu falei lá no começo. Só que, infelizmente, pelo menos para mim, os pontos negativos meio que engolem os positivos, porque são coisas que me incomodam muito pessoalmente. Isso acaba pesando muito na escolha. Por exemplo, vazamento de luz, o contraste podia ser melhor. Somado a isso, tem o marketing da LG que pessoalmente me irrita falar que a televisão tem pretos profundos. Talvez de todas as televisões que a gente testou, talvez essa aqui seja a que passe mais longe de pretos profundos, e eles vêm inventar que a televisão tem pretos profundos. E assim, pessoal, levem em consideração que a gente aqui no canal não testou, não está só testando essa televisão. A gente também está testando televisões QLED, televisões OLED da própria LG,
E de fato, para jogos de videogame, no contexto geral, eu acho que ela sim decepciona. Eu sei que tem muitas pessoas que gostam muito das televisões NanoCell, tanto para ver filmes como jogos de videogame. Só que quando a gente compara lado a lado com as outras televisões, especialmente em cenas mais escuras, a televisão NanoCell aqui ela perde e perde por muito, ela não perde por pouco, sabe? Em cenas com jogos mais coloridos, eu até acho que ela consegue fazer um trabalho muito bom. Talvez dependendo do jogo, dependendo da cena, até consiga fazer um trabalho melhor do que uma televisão QLED. Só que ela fica equilibrado na melhor das hipóteses, e quando a gente joga um jogo mais escuro, daí a diferença é realmente muito grande e ela perde por muito para as outras televisões. Então por isso, no contexto geral, eu fiquei mais decepcionado com a televisão do que surpreendido. Então se você está pensando em pegar uma televisão para jogos de videogame e tiver uma outra televisão no mercado, eu acho bom dar uma pesquisada melhor ou ficar ligado aqui no canal para ver qual televisão comprar. Um outro ponto que eu não falei ainda, eu acho que é importante de ressaltar, é o seguinte, pessoal. Se você for pegar essa televisão e é um jogador que vai jogar geralmente com a luz acesa ou em um ambiente que é muito iluminado, muito dificilmente os principais problemas dessa televisão vão te incomodar. Porque problemas de vazamento de luz e problemas de contraste, que ao meu ver são os dois pontos negativos dessa televisão, geralmente tu consegue observar com mais facilidade quando tu joga jogos escuros e você também está em um ambiente escuro. Se você for jogar, por exemplo, com a luz acesa ou com o sol entrando pela janela, enfim, num ambiente muito iluminado, esses problemas que eu mencionei aqui muito dificilmente vão te impactar. Então, se no seu caso você é uma pessoa que não costuma jogar no escuro, eu acredito que esses pontos negativos nem vão te incomodar tanto. Então, nesse caso, essa sim pode ser até uma opção boa de televisão para você levar em consideração. Mas no vídeo aqui eu estou tentando fazer uma análise mais geral, pensando que o jogador vai jogar tanto no escuro quanto em ambientes mais claros. Uma coisa que eu queria mencionar que eu acho importante, pessoal, é o seguinte: como a gente falou e mostrou aqui nos vídeos para vocês, a televisão ela tem ali o vazamento de luz nos 4 cantos laterais. Eu acho que isso ficou bem claro ali nas imagens do jogo de corrida de noite, que dá para ver que nas laterais tem mais luz saindo da televisão. Entretanto, isso é uma característica que pode variar de modelo para modelo. Então, por exemplo, se tu comprar uma televisão como essa, talvez você dê a sorte de ter uma televisão com menos vazamento de luz. Isso não é só uma característica dessas televisões NanoCell, tá? Basicamente, qualquer televisão que tu compre no mercado pode acontecer de ter uma televisão com menos vazamento de luz, com uma uniformidade de preto melhor, mesmo entre as mesmas televisões. Infelizmente, isso é algo que acontece no mercado de televisões. Então você, se comprar essa televisão, talvez pode ser que tenha um resultado melhor que o nosso, mas pelo menos o modelo que a gente comprou e chegou aqui não satisfez a gente ali em relação a essa característica na qualidade dela. Outra coisa que algumas pessoas podem estar perguntando é o seguinte: mas mexendo nas configurações da televisão, não dá para melhorar aquele vazamento de luz? Olha, mexendo nas configurações sim dá para melhorar, mas não de alguma forma que eu pessoalmente tenha ficado satisfeito. Porque a gente tem que abaixar a luz de fundo ali da televisão, a luz do painel, para um número muito baixo, menos de 30 pessoalmente, para ficar de um jeito que eu me sentisse satisfeito. Só que quando a gente abaixa para tão pouco assim, aquelas outras cenas que precisam de mais luz acabam perdendo muito impacto, sabe? Então, no final das contas, mesmo mexendo nas configurações dessas partes mais escuras, como um jogo de terror ou um jogo de corrida, ainda assim não chegou num resultado que eu ficasse satisfeito. E outra coisa que eu acho importante de ressaltar é o seguinte, pessoal: essas críticas que a gente está fazendo aqui, vazamento de luz, uniformidade de preto, contraste, não são problemas que apareceram agora. São problemas que nos modelos dos anos anteriores o pessoal já reclamava bastante. Se vocês procurarem na internet os modelos NanoCell do ano passado, tem muito vídeo na internet do pessoal reclamando justamente dessas características, tanto no site da LG quanto em outros sites onde vende essas televisões NanoCell. Ano passado o pessoal já tinha reclamado bastante. E como essa televisão é um modelo atualizado, a gente esperaria o quê? Que a LG visse as reclamações dos usuários e melhorasse aquilo que o pessoal não gostou. Só que não foi isso que aconteceu, sabe? A televisão ela manteve basicamente as mesmas características negativas que ela já tinha ano passado, o que eu acho bem chato, sinceramente. Lembrando que em breve no canal, não sei se está postado ou não, mas possivelmente em breve vai ter uma comparação dessa televisão aqui para jogos de videogame contra a televisão QLED ou também OLED, se vocês quiserem.
Mas de qualquer forma, eu acho que vocês já devem imaginar qual vai ser o resultado baseado no que eu falei aqui nesse vídeo. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo. Fica mais uma vez a crítica para a LG. Falar que a televisão tem pretos profundos, eu acho muito errado, particularmente. Mas enfim, esperamos que tenham gostado do vídeo. Valeu quem acompanhou até aqui. O apoio de vocês é extremamente importante. Lembrando que a gente está comprando essas televisões com os nossos próprios dinheiros para falar de fato quais são os pontos positivos e negativos da televisão. Uma coisa que eu não mencionei: eu sou um usuário que para jogos de videogame sou exigente, tá? Então eu tô colocando de fato exigência aqui na hora de estar falando dessa televisão. Enfim, agradecemos o apoio de vocês. Aqui embaixo vai estar o link do nosso grupo do WhatsApp, Telegram, onde diariamente a gente coloca várias promoções, como eu falei lá. Espero vocês também lá no grupo, é de graça para participar. Então, de forma geral, seria isso. Valeu, falou e até a próxima!